Bom dia, hoje são 26 de julho de 2014, sexta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina, singela. Com 6 vídeos até agora, 6 vídeos com o título Os ateus são maus, né? A propaganda falsa que a gente vê por aí contra os ateus, não é isso? O 6º vídeo. Muito bem, tenho dito aqui de forma simples que existe uma propaganda contra o ateísmo, né? Propaganda falsa contra os ateus. Pois bem, essas pessoas que propagam falsamente contra os ateus, tenho dito aqui que pertencem a 2 grupos, ou a um grupo ou a outro grupo. Muito bem, pessoas que propagam contra o ateísmo ou são pessoas ignorantes ou são pessoas que agem de má fé. As pessoas ignorantes são aquelas que lançam farpas contra o ateísmo, contra os ateus, por pura ignorância, por não conhecerem o que é o ateísmo e por não conhecerem a história do homem no planeta Terra. Então agem por ignorância. Já o outro grupo de pessoas que propagam falsamente contra os ateus, contra o ateísmo, são pessoas de má fé. Pessoas de má fé são aquelas que, mesmo sabendo que o ateísmo não é mal algum, mesmo sabendo que os ateus são pessoas normais, pregam o contrário, porque aí agem de má fé. E aqui, nesse grupo de pessoas que propagam falsamente contra o ateísmo, que agem de má fé, nesse grupo aqui temos principalmente pessoas religiosas, né? E pessoas que simpatizam com religião. Ora, e aí temos vários objetivos, né? Porque essas pessoas propagam falsamente contra o ateísmo. O motivo mais forte para esses que agem de má fé é o dinheiro, é a grana, é o motivo financeiro. Porque um ateu, obviamente, não vai a igrejas. Um ateu, obviamente, não contribui com igreja, né? Não dá ali dízimos, não dá ali ofertas, doações, contribuições, etc. Portanto, o ateu não leva dinheiro algum a igreja alguma. Então, os religiosos pregam contra o ateísmo, porque, obviamente, aqueles que estão à frente de igrejas querem ver sua igrejinha lotada. Porque igreja lotada é sinônimo de arrecadação, dinheiro, né? Por parte dos fiéis. Portanto, aqui é explicável, é óbvio, né? A propaganda falsa de alguns religiosos contra o ateísmo. E também pessoas aqui que são, vamos assim dizer, favoráveis, né, ao sentimento religioso. Pessoas que não são profundamente religiosas, mas simpatizantes, né, de religião. E aí escrevem livros, né, criticando o ateísmo, só escrevendo bobagens e com também a finalidade de arrecadar muito dinheiro. Porque quem escreve a favor de religião, a tendência é vender muito, né? Porque é óbvio, o público religioso é muito maior que o público ateu. Pois bem, aí está a explicação. Vamos agora a mais uma frase que é muito conhecida, que aparece em jornais, que aparece em livros, né?
e que muitas pessoas religiosas dizem por aí. Mais uma frase, uma afirmação falsa contra o ateísmo. Então muita gente diz assim: sem Deus, tudo é permitido. Você pode ver aí na sua rua, nas igrejas, em livros, em revistas, jornais, a gente vê pessoas dizendo assim, pessoas religiosas. Mais uma propaganda falsa contra o ateísmo, dizendo: sem Deus, tudo é permitido. Ou seja, dizendo aqui que, já que o ateu não acredita em deuses, não acredita em Deus algum, então para o ateu, tudo é permitido. Não existe um freio para o ateu, porque ele não acredita em Deus. Deus seria esse freio. Por exemplo, aí um ateu, como tudo é permitido para o ateu, porque ele não tem Deus algum, então o ateu, ele pratica facilmente suicídios, estupros, roubos, latrocínios, corrupção, né? Estupros, né? E assim por diante. Tudo isso aqui é falso contra o ateísmo. É mais uma propaganda falsa contra o ateísmo. Deus algum, nem os deuses, foram ao longo de sua história freio algum contra as maledicências, né? Contra as maldades. Deus algum agiu como freio, ao contrário. E é o que eu vou explicar aqui. Então, veja, esta frase aqui, sem Deus tudo é permitido, é uma frase falsa, como vou mostrar aqui rapidamente. O certo, ao contrário do que dizem os religiosos, o certo seria mudar isso aqui, ó. Tirar o sem aqui, ó, né? O sem com S. O mais certo, ó, e colocar assim, ó. Certo? Colocar assim, ó. Olha aí. Agora a frase está correta. Ao contrário do que afirmam os religiosos, sem Deus tudo é permitido. Ao contrário, a verdade é, com Deus tudo é permitido. Aí é que é verdade. E isso vou provar agora, de forma fácil. De forma fácil, com fatos históricos e não com conversa fiada. A verdade é, com Deus ou com deuses, tudo é permitido. Toda espécie de mal é permitida com a presença de Deus ou de deuses. Isso prova que Deus e os deuses não atuam como freio inibitório, como freio que vai impedir a pessoa de praticar o mal. Ao contrário, as pessoas praticam o mal em nome de Deus, em nome de deuses. Viu aí a verdade? Vamos às provas. Muito bem, eu disse, com Deus tudo é permitido. Por exemplo, sacrifícios. Essa loucura chamada sacrifícios, que está de forma abundante, por exemplo, na Bíblia. Sacrifícios. Um ser humano pegar um animal irracional, matá-lo, sangrá-lo e oferecê-lo a Deus, a deuses. Isso é uma loucura. Está na Bíblia. E sacrifício também envolvendo seres humanos. Você pegar um ser humano, matar esse ser humano, tirar dele o sangue e oferecer esse corpo morto aos deuses, isso também é um absurdo, que só uma pessoa com Deus em seu cérebro é que faz isso. Então aqui tudo é permitido com Deus. Sacrifícios humanos, matar seres humanos e oferecê-los aos deuses. A Bíblia também está repleta de sacrifícios envolvendo seres humanos. O próprio cristianismo é uma religião sacrificial, em que, em sua superstição, ali temos o sacrifício de um ser humano, né? Um ser humano morrendo, veja, sendo sacrificado para apagar o pecado da humanidade. O cristianismo, uma autêntica loucura.
Pois bem, veja como, ao contrário, o certo é, com Deus, tudo é permitido. Com Deus, sacrifícios são permitidos. Com Deus, holocaustos também são permitidos. Holocaustos é matar um animal irracional ou um ser humano, tocar fogo no corpo, nas partes corpóreas, já inertes, e oferecer esses animais irracionais e seres humanos aos deuses. Viu como com Deus tudo é permitido, até holocaustos? Pois bem, e a Bíblia também está lotada de holocaustos. Continuando, com Deus tudo é permitido, até mesmo cruzadas católicas assassinas. A Igreja Católica Apostólica Romana lançou aí 10 cruzadas assassinas, perseguição a seres humanos, e tudo isso com Deus na cabeça. A Igreja Católica Apostólica Romana. Viu aí como a expressão com Deus tudo é permitido é verdadeira? Continuando, caça às bruxas. A Igreja Católica Apostólica Romana também empreendeu caça às mulheres, acusando-as de bruxaria. Então, muitas mulheres foram mortas inocentemente, levadas a fogueiras. Seres humanos vivos, levados a fogueiras. Que maldade! E quem fez isso? A Igreja Católica Apostólica Romana. Com Deus ou sem Deus? Com Deus. Com Deus na cabeça. Então, com Deus, tudo é permitido. Viu aí? Como é fácil mostrar a verdade. Continuando. Inquisições. A Igreja Católica Apostólica Romana e também os protestantes trabalharam também com inquisições. E aqui, torturas, torturando seres humanos, matando seres humanos aqui também, por ocasião das inquisições. E a Igreja Católica Apostólica Romana e as igrejas protestantes praticaram inquisições. Essa maldade aqui, com Deus ou sem Deus? Com Deus na cabeça. Então aqui, com Deus, tudo é permitido, é uma expressão correta. Mais exemplos ainda. Guerras religiosas. Ora, segundo historiadores, nós tivemos aí, aproximadamente, de todas as guerras existentes na vida do homem, tivemos aí 68% de todas as guerras de cunho religioso. O resto de cunho ali econômico. Então você vê, as guerras, em sua quase totalidade, na vida do homem, foram guerras de cunho religioso. O homem brigando por causa de religiões. O nome já diz, ó, guerras religiosas. 68%. Ora, quem pratica guerras religiosas é o homem religioso, que tem em sua cabeça Deus ou deuses. Então a expressão com Deus tudo é permitido é uma expressão correta. Essa é correta. A outra está errada. Sem Deus tudo é permitido. Não. Eis a certa, porque os fatos provam. Então, quando o homem empreendeu e ainda hoje empreende guerras religiosas, ele o faz com Deus na cabeça. Então essas guerras são permitidas para esses homens. Continuando, conflitos religiosos que a gente vê hoje em pleno mundo civilizado, né? Fora do Brasil. Aqui no Brasil não existe conflito religioso. Fora do Brasil, a gente vê hoje no planeta Terra seres humanos aí brigando por causa de religião. E essas pessoas que brigam, veja aqui o que elas fazem. Com Deus ou sem Deus na cabeça? Com Deus na cabeça. Então com Deus tudo é permitido. Continuando. Suicídios coletivos religiosos, né, que já mostrei aqui em outro vídeo. Vários suicídios coletivos. Pessoas se suicidando justamente porque acreditam em Deus, no paraíso, em céu, em deuses. Então veja, com Deus tudo é permitido, até suicídios coletivos religiosos. Outro exemplo, a intolerância religiosa. O nome já diz, intolerância religiosa. Só existe no meio religioso, ou seja, religiosos brigando entre si. E brigando entre si por quê? Porque não tem Deus na cabeça? Não, porque tem Deus na cabeça.
com Deus tudo é permitido, até mesmo a intolerância religiosa. Eis aqui fatos históricos que a gente vê no dia a dia que provam que a expressão certa é: com Deus tudo é permitido. E aqui, devido ao espaço, não coloquei mais. Atentados terroristas que a gente vê por aí, né? Grupos terroristas. Eles são grupos terroristas formados por pessoas religiosas, pessoas que têm Deus ou deuses na cabeça e praticam atos de terrorismo. Então, eles praticam atos de terrorismo com Deus na cabeça. Então, a expressão com Deus tudo é permitido, eis a expressão correta. A errada é sem Deus tudo é permitido. Essa está errada. Muito bem. E daí por diante. Vou agora citar mais um exemplo claro do que é a expressão com Deus tudo é permitido. Veja aqui. A intolerância religiosa. Estou aqui em Fortaleza e eu recebi agora um exemplar do jornal lá de Brasília, né? Jornal Correio Brasiliense, que é o jornal de maior circulação lá em Brasília, né? Jornal Correio Brasiliense. Então veja aqui, esta edição aqui é de segunda-feira agora passada, dia 21 de julho de 2014. E aqui a página 11. Repito, Jornal Correio Brasiliense, o jornal de maior circulação no Distrito Federal, lá em Brasília. Então veja aqui a matéria que está aqui, ó. Olha a prova de que a expressão com Deus tudo é permitido, ou seja, com Deus todas as maldades são permitidas. É o homem com Deus ou deuses na cabeça que pratica muitas maldades. Ou seja, Deus algum age como freio. Então veja aqui a matéria que está aqui, ó. Fuga em massa. Olha o título da matéria. ONU critica perseguição a cristãos no Iraque. Veja aqui, ó. A expressão aí, ó. Eu vou colocar aí aproximar. Enquanto você lê a matéria, eu canto aqui uma música do Elvis para você. Certo? Então vamos aqui, ó. Leia aí, ó. Leia o que está aí. Vamos ver se você consegue ler, ó. Veja a matéria, ó. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito bom. Então você deve ter lido aí, né? A matéria. Veja aqui como a expressão com Deus tudo é permitido é a expressão certa. Veja aqui. Vou ler na íntegra e depois eu fiz aqui um pequeno esboço. Vou ler aqui a matéria. Diz assim, ó. Fuga em massa. ONU critica perseguição a cristãos no Iraque. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, Ban Ki-moon, afirmou ontem que a perseguição dos cristãos na cidade iraquiana de Mossul pelos jihadistas é considerada um crime contra a humanidade, pelo qual os autores devem prestar contas. Desde a semana passada, cristãos protagonizam uma fuga em massa de Mossul, depois que o grupo extremista assumiu a cidade e impôs 3 condições aos moradores: se converter ao islamismo, pagar um imposto especial ou deixar a cidade para não ser submetido à espada.
a ofensiva já obrigou mais de 600 mil pessoas a abandonarem suas casas. O Papa Francisco também denunciou ontem a agressão sofrida pelos cristãos no Iraque. Aí diz o Papa: são perseguidos, mandados embora, devem deixar suas casas sem poder levar nada. Criticou. Muito bem, veja aí mais um exemplo trazido aqui pelo jornal Correio Brasiliense de segunda-feira passada, mostrando que a expressão "com Deus tudo é permitido" é uma expressão correta, porque aqui iraquianos, os jihadistas, que acreditam em Deus, e aqui o mesmo Deus de raiz abraâmica, os jihadistas acreditam em Deus, e para eles tudo é permitido, até mesmo a intolerância religiosa contra religiosos aqui, no caso os cristãos, que estão sendo obrigados, os cristãos lá no Iraque, terra da Bíblia, veja Ur, na aldeia antiga Ur, ali onde começou a lenda de Abraão, encontrando-se com Deus Javé. Pois bem, Iraque, a terra da Bíblia, ali os cristãos obrigados a abandonarem a cidade por imposição de outros religiosos. Viu aí como a expressão "com Deus tudo é permitido" é uma expressão verdadeira? Aí está o fato provando. Então vamos aqui. Os jihadistas que acreditam em Deus também, e não são ateus, estão obrigando cristãos a saírem da cidade de Mossul, lá no Iraque. E eles estão impondo aos cristãos 3 condições. O cristão tem que escolher. E quase 1.000 pessoas deixaram a cidade aqui, ó. Quase 1 milhão de pessoas, melhor dizendo, né? Quase 1 milhão de cristãos já deixaram a cidade de Mossul com todos os seus pertences ali em suas casas, né? Que absurdo, né? Que maldade com os cristãos. Quem faz isso? Pessoas religiosas, porque Deus algum é freio para evitar que pessoas pratiquem o mal. Então vamos aqui. Os cristãos no Iraque, terra da Bíblia. Veja aqui. Quais são as condições impostas aos cristãos para que eles permaneçam na cidade iraquiana de Mossul? Quais são as condições? Aqui estão. Os cristãos devem escolher. Primeiro, conversão ao islamismo. Se eles quiserem ficar na cidadezinha lá do Iraque, Mossul, então eles devem deixar o cristianismo e aderirem ao islamismo. Veja que loucura. Forçar um ser humano a deixar sua religião para aderir a outra religião. Veja que absurdo. E quem faz isso? É o homem religioso. Viu como a expressão "com Deus tudo é permitido" é a expressão correta? O homem religioso é que está obrigando outro religioso a aderir à sua religião. Muito bem. Se os cristãos não quiserem se converter ao islamismo, então eles podem permanecer na cidade iraquiana de Mossul, pagando um imposto especial aos jihadistas. Veja que absurdo, né? Se os cristãos quiserem ficar na cidadezinha de Mossul, então devem pagar um imposto especial. Os cristãos, apenas eles. Veja que absurdo, não é? Muito bem. Se os cristãos não quiserem aderir ao islamismo e também não quiserem pagar esse imposto especial, então os cristãos devem entrar em carros ou então caminhar e sair da cidade iraquiana de Mossul. Não podem ficar mais na cidade. E diz aqui o jornal que 600 mil pessoas já deixaram a cidadezinha, os cristãos, coitados, já deixaram a cidade iraquiana de Mossul, porque não aderiram ao islamismo e não se submeteram a pagar um imposto especial. Então veja, essa perseguição aqui, que é feita a um grupo de religiosos cristãos,
essa perseguição aqui é empreendida por outros religiosos e não por ateus. Então você vê que esses religiosos aqui no caso, jihadistas, né, estão aqui praticando uma intolerância religiosa. E estão praticando essa intolerância religiosa justamente aqui em nome de Deus. Eles acreditam em Deus, e acreditar em Deus não os evita de fazer essa perseguição aqui. Então a frase "com Deus tudo é permitido", eis a frase correta. E a frase que se diz por aí contra o ateísmo é que é incorreta, dizendo que sem Deus tudo é permitido. Nada disso. Porque os ateus, obviamente, não praticam sacrifícios, os ateus não praticam holocaustos, os ateus não perseguem ninguém por causa de religião, os ateus não cometem guerras religiosas, os ateus não participam de conflitos religiosos, os ateus não se suicidam coletivamente por causa de deuses, os ateus não têm a intolerância religiosa, os ateus não perseguem pessoas que acreditam em deuses outros. Portanto, aí, uma prova de que a propaganda contra o ateísmo, qualquer propaganda contra o ateísmo, é uma propaganda falsa, que não se sustenta em prova alguma, em argumento algum. Então aqui a expressão "com Deus tudo é permitido", e aqui estão as maldades permitidas por pessoas que acreditam em Deus, em deuses, e essa é a expressão correta. A outra, dizendo que sem Deus tudo é permitido, essa aí é a expressão errada. Portanto, mais um vídeo esclarecedor e muito obrigado.